Porque os Estados Unidos anunciaram neste domingo a presença de um dos submarinos mais potentes do mundo no canal de Suez, no Egito. Essa medida é mais uma ação do governo norte-americano para pressionar o Irã e seus aliados a não se envolverem no conflito entre Israel e Hamas. A embarcação faz parte da chamada Tríade Nuclear de Armas Atômicas da América, que também inclui mísseis balísticos terrestres e bombas nucleares a bordo de bombardeiros estratégicos. Esse tipo de submarino é conhecido pela capacidade de operar de forma silenciosa, atuando praticamente em sigilo total. Os Estados Unidos já mobilizaram uma série de outros meios da Marinha na área, incluindo 2 grupos de ataque de porta-aviões e também um grupo anfíbio. Vamos girar com os nossos comentaristas. Cláudio Dantas. Dantas, você trouxe a informação há pouco das agendas de Antony Blinken no Oriente Médio e agora essa sinalização que também é importante, né? A chegada desse submarino ultramoderno, muito potente no canal de Suez. São sinalizações norte-americanas que podem evitar uma escalada desse conflito. Esse é o objetivo nesse primeiro momento? Esse é o objetivo. Na via militar, a dissuasão, justamente a partir desses equipamentos mencionados por você, Daniel. E na parte diplomática, o convencimento, o diálogo, a negociação. Como eu disse antes, o Blinken fez um gesto muito importante ao se reunir com Mahmoud Abbas, dizendo que não interessa e que os Estados Unidos é contra qualquer tipo de ocupação israelense, ocupação ali da faixa de Gaza, do território palestino, ou seja, reafirmando sua postura de defender a coexistência de 2 estados. E mais, disse que apoiará a entrega deste controle da região da faixa de Gaza à autoridade palestina. A questão é saber exatamente como se dará, né, esse pós-conflito, esse pós-guerra, porque a gente já viu outras experiências, inclusive no Afeganistão, dos Estados Unidos apoiar um governo muitas vezes biônico, que não tem condições de gerir, de gestão, né, e de administração do país. E aí o que acontece é que quando há a retirada do apoio militar, aquilo implode, né? Aquele sistema implode. No caso do Abbas, embora ele seja uma liderança secular reconhecida, né, pelos palestinos, ele sofre de um desgaste da sua própria imagem. Talvez seja o caso, inclusive, dos Estados Unidos neste processo, né, pós-guerra, também incentivar uma transição dentro da própria autoridade palestina, uma sucessão, já que o Abbas não abre mão do poder, né, desde 2006, que ele não permite que aconteçam eleições internas. Então, até para reforçar, né, para dar mais legitimidade para um futuro governo palestino, seria muito importante que houvesse eleições nesse pós-guerra, com a sucessão do Abbas por uma liderança mais moderna, mais forte e que garantisse a proteção dos palestinos, o desenvolvimento de toda a região. Será necessário um investimento massivo ali e aí todo o apoio da comunidade internacional numa espécie de plano Marshall, né, para reerguer a faixa de Gaza e dar condições à sociedade, né, não mais com ajuda humanitária apenas, mas com infraestrutura, com investimento, com capital, de fato, com a abertura dos portos, né, a abertura econômica da região. Então, tudo isso para que justamente se tenha aí o desenvolvimento de uma sociedade próspera lá. E este movimento aí muito importante que esteja acontecendo agora da diplomacia americana e que, naturalmente, né, essas duas frentes aí, né, não só a diplomática, mas a militar também dizendo para o Irã, olha, não se meta nesta guerra, você já fez muito e se avançar, a gente tem capacidade não só dissuasória, mas a gente tem capacidade de contra-atacar e aí esse conflito vai escalar para uma escala regional com implicações mundiais. Pois é, os Estados Unidos a cada dia aumentando a presença ali naquela região. A gente continua no nosso giro de análises. Cristiano Beraldo. Beraldo, como avaliou essas agendas de Antony Blinken, secretário de Estado norte-americano no Oriente Médio, especialmente o encontro com Mahmoud Abbas e também o aumento da presença militar norte-americana ali na região com a chegada desse submarino nuclear
ali no Egito, no canal de Suez. Dizem os especialistas que trata-se de um dos mais modernos submarinos e com um forte poder de ataques, inclusive. Queria pedir sua análise e avaliação, por favor. Renato, isso aí é parte da Guerra Fria, né? Que ao invés de uma adesão imediata de proteção de Israel participando de forma militar desse ataque ao Hamas, os Estados Unidos e também a Europa têm dado demonstrações visando impedir a adesão de outros países nessa luta do lado do Hamas. Então, enquanto for somente Israel e Hamas, todos os lados estão ali acompanhando, mas sem uma interferência direta. A partir do momento em que o Irã ou a própria Turquia, Síria, algum país desses, de forma oficial, institucional, aderir à guerra pelo lado do Hamas, aí não restará alternativa que não Estados Unidos e países europeus também entrarem para defender Israel. Mas isso não interessa a nenhum dos lados. Joe Biden está diante de uma eleição difícil. A gente precisa lembrar algumas coisas. Primeiro, Joe Biden se confraternizou há pouco com militantes a favor de crianças trans. Ele está numa agenda progressista bastante intensa. E hoje a esquerda mundial tem colocado as manguinhas de fora, sem ser repreendida à altura, com declarações, manifestações e ações antissemitas assim, muito absurdas. Mas, mesmo no Brasil, isso não tem sido combatido da maneira que era esperado. Líderes partidários no Brasil, de partidos de esquerda, indo às redes sociais, declarar de forma muito clara apoio ao Hamas, se manifestando contra a existência de Israel. É uma loucura, mas essas pessoas estão fazendo isso de forma impune. Então, voltando aos Estados Unidos, Biden tem que tratar com cuidado do seu posicionamento, porque ele não quer deixar o seu eleitor chateado. Do outro lado, Biden depende também de doadores judeus, que são grandes doadores das campanhas presidenciais nos Estados Unidos. Outro fator, ao contrário do que aconteceu no passado, quando houve a invasão do Kuwait pelo Iraque, os Estados Unidos foi à guerra contra o Iraque para defender o Kuwait. Quando houve o ataque em 11 de setembro aos Estados Unidos à mesma hora se organizou e logo estava em guerra no Afeganistão. Então, os Estados Unidos sempre teve esse perfil de fazer guerra em outros países, mas o que a gente observa, desde essa invasão da Ucrânia pela Rússia no ano passado, tanto os Estados Unidos quanto a Europa, que estão num momento econômico muito frágil, não quiseram ir à guerra. Colocaram embargos muito severos do ponto de vista econômico contra a Rússia, achando que isso faria com que a Rússia minguasse do ponto de vista econômico, mas aí teve um outro efeito, que foi a aliança entre Rússia e China, que acelerou a divisão do mundo entre dois polos econômicos muito evidentes hoje. Estados Unidos e Europa de um lado, Rússia, China, Emirados Árabes e a Índia de outro. Então, a situação é muito frágil para todo mundo. Ninguém quer, de fato, do ponto de vista institucional de um país, entrar em guerra. É isso. Para fechar esse assunto, que é muito importante, a gente tem trazido, inclusive, aqui as análises dos nossos comentaristas sobre o papel dos Estados Unidos na mediação dessas muitas nações que estão conectadas com esse conflito. Roberto Mota, as agendas de Antony Blinken no Oriente Médio e também o aumento da presença militar norte-americana ali na região. Mota. Os Estados Unidos têm um desafio histórico enorme, Daniel. Não é fácil lidar com a situação atual. O Partido Democrata tem elementos dentro dele que estão muito alinhados com o Hamas. São elementos de esquerda radical e o Biden teve uma atitude corajosa, né, no primeiro momento, demonstrou firmeza, foi a uma zona de guerra. Pelo que eu me lembro, é a primeira viagem de um presidente americano para o meio de uma zona de guerra.
mas a gente tem visto alguns sinais de que os Estados Unidos está ameaçando dar uma meia volta e está insistindo na história do cessar-fogo, muitas vozes nos Estados Unidos dizendo isso, e ao mesmo tempo demonstrando a sua presença militar de forma ostensiva. É bom lembrar, os Estados Unidos anunciaram que tem um submarino chegando lá, mas o submarino a gente não anuncia, né? A gente sabe então que tem um submarino se encaminhando para a região. A gente não sabe quantos outros submarinos já estão por aí, e é sempre bom lembrar, esses submarinos têm mísseis balísticos intercontinentais, então tanto faz onde o submarino estiver, ele pode atingir alvos praticamente em qualquer lugar do mundo. Então a situação dos Estados Unidos não é fácil, a insistência num cessar-fogo do ponto de vista militar não faz sentido nenhum. Qualquer cessar-fogo agora vai simplesmente dar tempo ao Hamas para que ele se reagrupe, para que ele receba mais armamentos, para que ele continue os ataques a Israel, dobre a sua aposta. E por outro lado, ali do lado tem o Irã, que através do Hezbollah está fazendo tudo para escalar as tensões. Então, boa sorte para os Estados Unidos, porque ano que vem tem eleição e tudo o que o governo americano, governo democrata, está fazendo em relação a essa guerra, ele está fazendo com um olho na guerra e o outro olho nas eleições.